Oi, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre passagem do tempo? Bom, hoje eu fui com a minha mãe, né, fazer uma visita para os meus avós. Bom, eu tenho a bênção de ainda ter uma avó maravilhosa, uma pessoa incrível, né, com uma mãe incrível, né? Lógico que a gente vai falar dos méritos das pessoas e não dos defeitos dela, como todo mundo tem, tá? E a minha avó, ela é casada, né? Mas não é com o meu avô, vou esclarecer. Meu avô faleceu em 1975, a minha avó ficou viúva e em 1987 ela se casou no civil com uma outra pessoa que, para todos os efeitos, foi meu avô, porque em muito ele foi um avô. Ele me tratou como neta, foi e é uma pessoa muito importante na minha vida. Aí o mais legal, né, nós somos católicos, né, e como ele era separado, ele não era viúvo, quando ele ficou viúvo, ele e a minha avó se casaram na igreja. Foi uma cerimônia linda, né? Então, assim, e dito isso, né, essa minha avó que eu ainda tenho, ela é mãe do meu pai. Meu pai já é falecido, né, há bastante tempo, e a mãe da minha mãe também. A mãe da minha mãe foi também uma pessoa mara, foi uma mulher incrível mesmo. E a minha avó, que ainda está viva, né, que nós fomos visitar hoje, que fazia tempo que minha mãe não havia, né, e entre ela e a minha mãe, sempre teve uma relação de muito carinho, muita cumplicidade, né, não só como nora e sogra, mas também uma relação de amizade, né, que talvez ao longo do tempo nem as duas tenham tido tanta consciência disso. E assim, a minha avó, ela trabalhou na roça, foi costureira, e ela se formou professora quando eu nasci. Então ela já estava com 50 anos quando ela se formou no magistério. E ela deu aulas na rede estadual do estado de São Paulo, aqui na minha cidade de São Carlos, por 20 anos, até ela completar 70 anos. Então, assim, minha avó sempre foi uma pessoa extremamente ativa. Foi uma pessoa ativa, foi uma pessoa pra frente, uma mulher muito inteligente, né? Às vezes até mais do que ela demonstra em várias circunstâncias, né? E o marido dela também, vamos dizer assim, não estudou tanto quanto a minha avó, né? Minha avó não fez faculdade, mas depois que ela ficou viúva, né, ela foi estudar e levou esses estudos muito a sério, né? Que acabou sendo um exemplo para todos nós. E eu, enquanto professora, eu tenho a minha avó como um exemplo de professora, né? Como uma profissional que eu admiro muito pela alfabetizadora que foi. Bom, e aí minha mãe pediu para marcar. Minha mãe ela é muito respeitosa, cerimoniosa mesmo, quando ela quer ir na casa de alguém. Quem conhece a minha mãe sabe, né? E aí eu agendei com a minha avó, tudo bonitinho, né? Conversei com a minha avó, mandei uma mensagem, ela falou, não, pode vir que eu vou estar em casa, né? E assim, foi lindo de ver a minha avó e minha mãe juntas. Não que faça tanto tempo que elas não se veem, porque elas se viram pela última vez no meu casamento em novembro. Se viram, conversaram, né? Mas assim, a minha avó sente a falta da minha mãe nesse cotidiano, de uma visita mesmo, né? E minha avó tá com 91 anos e lúcida, muito mais lúcida do que a maioria das pessoas que eu conheço, né? Então assim, mas com ela lúcida, com uma relativa saúde, podemos dizer que ela está muito bem de saúde para uma mulher de 91 anos, está muito bonita para uma mulher de 91 anos, mas
percebe os sinais do tempo, né? Tanto nela quanto no marido dela. Então, assim, ela, visivelmente, ela tá melhor de saúde do que ele, né? Ele tem dias em que ele está bem, tem dias que não tanto, né? Ainda ela fez, não confirmei a minha presença no aniversário do Vinícius. Vinícius é meu filho, porque às vezes a gente tá bem, às vezes ele tá bem, na hora de sair ele não tá. Tanto que nem no seu casamento ele foi por isso, ele tava bem, tava pronto, de repente não tava tão bem, mas não deu pra sair de casa. E eles moram super pertinho da igreja em que eu me casei. Então a gente vê essa fragilidade, né, da saúde da pessoa idosa, que por mais que ele esteja lúcido e contando história, tem horas que ele reconhece a gente, tem horas que ele não me reconhece, que ele não reconhece a gente. Ele levou uns 5 minutinhos, mas ele, não, você é a Ariane. Então ele lembrou de mim, claro que ele lembrou da minha mãe, né? E assim, e eu vejo a minha mãe, que foi uma mãe tão jovem, né? Minha mãe tem só 62 anos. Eu sou a filha caçula dela, tenho 40. Então, assim, você vê que aquela jovialidade da pessoa, que aquela força que a pessoa teve um dia, ela já não tá mais ali. Mas ela tá lúcida, ela se torna mais doce. A minha avó, hoje, ela tem condições de ser uma pessoa, condições emocionais mesmo, de ser uma pessoa muito mais doce do que ela foi. Porque a relação da minha avó comigo ou com os demais netos, nós somos em 15 netos, lá em 93, quando eu tinha 10 anos, era uma coisa. Minha avó trabalhava, minha avó tinha uma casa para cuidar, né? Ela tinha N coisas para pensar. Ela tinha minha bisavó viva, né? Que morou com ela até o fim da vida. E quem ajudou a minha avó a cuidar da minha bisa, né? Que viveu até os 89 anos, foi a minha mãe, que teve ali trabalhando junto, ajudando. Mas a minha avó, ela tinha uma vida super corrida. Ela trabalhava pra caramba com 60 anos. Assim como a minha mãe, né, que tá com 62 anos, ela ainda trabalha, ela tem uma vida relativamente corrida. Então, hoje, a relação da minha avó com o Vinícius vai ser uma relação diferente do que foi a relação dela comigo. E eu acho isso muito legal, porque ela conseguiu ter essa paz, né, para ser uma bisavó mais doce, né? Não estou dizendo que ela não foi uma avó que amava, foi sim. Amava a gente, sempre. Mas hoje ela consegue ser mais doce, inclusive com os netos. Então, essa passagem do tempo, essa fragilidade que a passagem do tempo vai trazendo pra gente, né? A partir do momento que a gente vai envelhecendo, que a gente vai ficando idoso, ela é algo muito peculiar, né? Então você vê ali aquela pessoa que esteve sempre tão ativa, que hoje ela depende de te falar, olha, eu não tenho certeza se eu vou poder, porque eu não tenho certeza se eu vou estar de saúde como eu estou hoje, daqui 10, 20 dias, né? E a gente sabe que por mais que às vezes a pessoa esteja bem de saúde, a saúde deles é muito mais frágil, a vida deles é muito mais frágil. Mas são pessoas que nos ensinam, que nos encantam, né, com tudo aquilo que já viveram. E aí, o mais lindo de tudo foi, minha mãe ama doce de figo em compota. E a minha avó sabe fazer. Minha avó tem uma figueira em casa, ela sabe fazer. Ela fez assim pra minha mãe, olha, eu fiz doce de figo antes do Natal. E eu fiz pensando em você. Ela deu pra minha mãe comer ali na hora. E pegou um pote e falou pra minha mãe, leva o que eu fiz pra você. Então, esse carinho, essa doçura que a pessoa tem quando ela tá mais velha, é uma coisa assim maravilhosa, é lindo de ver, né? E é isso que eu quero levar pro coração hoje, é essa reflexão, né, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente aprende com os nossos pais, com os nossos avós, a partir do momento que a gente consegue também ter a doçura de ouvir, a paciência para ouvir. Beijo!